No geral, o que a gente pensa é que a gente pode se organizar de tal modo, seja planejando uma aula, seja escolhendo os recursos, que a gente vai atender todas as condições, né, para que essa aula tenha a qualidade desejada e que o sujeito aprenda. Porque se entende muito como eficiência na aprendizagem, qualidade na aprendizagem, né? A avaliação do conhecimento do sujeito após uma aula. Né? Essa é uma visão, tanto quanto, a meu ver, equivocada, muito reducionista, equivocada porque não há uma relação entre ensinar e aprender, são ações absolutamente independentes. Ensinar didática, eu acho que é alguma coisa absolutamente sem sentido e uma disciplina absolutamente desconectada de tudo que seja formar um bom professor, porque o bom professor tem que entender que não existe uma disciplina, uma matéria que dê conta do ato educativo. Para algumas pessoas isso é desanimador, isso é terrível, mas para aqueles que realmente vivem a educação num sentido mais pleno, é absolutamente concebível isso que eu estou dizendo para vocês, porque eu acho que um dos grandes problemas de hoje é ultrapassar mesmo, superar essa relação de dominação, né, do professor sobre o aluno, da nota, do mérito sobre a capacidade das pessoas. E a didática sempre teve essa pretensão de ensinar tudo a todos, de ter a chave, né, para que todo mundo pudesse aprender o que a gente tinha interesse de ensinar, ou que o outro soubesse. Né? E eu acho que a gente tem que diminuir um pouco essa pretensão se a gente quer, de fato, caminhar para uma educação de qualidade. Né? Uma educação de qualidade fatalmente não passa por essa relação impossível entre ensinar e aprender. Passa por alguma coisa muito maior, que é transformar o espaço educacional num espaço rico em possibilidades de se criar, de se discutir, de se compreender o outro, de se ter em relação ao aluno, não essa visão estreita de alguém que eu controlo em termos do que ele precisa saber ou não, essa visão estreita de que ele é um sujeito sem luz, por isso um aluno, né? E de que o professor é o único que ensina, é o único que ensina melhor do que os demais, que é tão frequente. Né? Quantas crianças dizem, os pais querem ensinar alguma coisa em casa, e dizem, não, meu professor não ensinou assim, não está certo. Né? No entanto, essa pretensão da pedagogia, essa pretensão, inclusive, da pedagogia com relação à didática, ao modo de fazer, ao modo de praticar, né, a pedagogia, essa pretensão, a meu ver, ela é muito perigosa. Ela tem cada vez mais tornado o ensino uma tarefa, alguma coisa que o professor realiza sem perceber de fato que ele está o que ele está vivendo naquele momento. Né? E isso também é muito perigoso no sentido da estruturação do ensino como um todo. Né?
a gente estrutura, por exemplo, o ensino da ciência a partir de um determinado paradigma, o ensino da história, o ensino... Tudo bem, eu não vejo por que não, mas porque eu não sou adepta de um trabalho pedagógico acéfalo, um trabalho absolutamente improvisado. Porém, é impossível determinar os caminhos pelos quais o sujeito aprende, seja qual for a disciplina, assim como é impossível determinar o melhor caminho para se ensinar alguma coisa de maneira que as pessoas possam aprender da forma mais adequada. Eu acho que na formação acadêmica mesmo, na formação em nível superior, como na formação em nível médio, se a gente puder considerar, porque existem muitos professores que ainda... o maior problema é tornar a nossa profissão uma profissão técnica. Porque, no início, os professores ensinavam o que eles produziam de conhecimento, não é? Depois eles passaram a ser transmissores do que os outros descobriam. E agora, todo o tecnicismo em educação, não estou falando das tecnologias, né? Todo esse jeito de ensinar, apostilado, toda essa técnica de você determinar o que deve ser ensinado antes, o que deve ser ensinado depois, aonde estão as grandes dificuldades e problemas de aprendizagem, todas essas situações psicopedagógicas. Eu acho que tudo isso tem tornado o professor alguém que fica ao lado do aluno para tomar conta do que ele tem que saber, do tempo em que ele tem que desenvolver, aprender um determinado conteúdo, das atividades que ele tem que fazer, que já estão planejadas a priori por um grupo que desconhece essa criança, que desconhece aquela sala, que desconhece tudo que se passa lá dentro, porque vem pronto, encadernado para ser aplicado. Então, eu vejo que formar um professor não passa por esse ensino que faz com que ele saia da universidade alguém que saiba ensinar história, saiba ensinar geografia, saiba ensinar matemática, mas que tenha o desejo de compartilhar conhecimentos com seus alunos, que tenha o desejo de aprender com o ensinar. E não que se sinta pronto para essa atividade, tendo aprendido tudo o que ele precisa para enfrentar uma sala de aula e ser um bom professor. E isto não é, para mim, livresco, coisa que eu descobri estudando pedagogia, sociologia, filosofia. Não é isso. Isso tem a ver muito com o que eu tenho observado na minha trajetória profissional. Porque com 17 anos eu fui para uma sala de aula e eu não sabia nada. E eu não tinha nem mesmo carteira e mesa. Eu tinha meninos de todas as idades que queriam aprender e eu que queria ardentemente ensinar. E a partir daí nunca eu consegui entrar nessa estrutura de escola que faz chamada, que o menino tem que aprender primeiro as vogais para depois as consoantes, que ele, sem saber somar, não subtrai, não sabe. Eu sempre trabalhei em cima
de um projeto de ensino meu em que as crianças me levavam a buscar conhecimentos para atender sua curiosidade, seu desejo de preencher os caderninhos com o que nós vamos escrever no caderno, mas que era escrito em que essa escrita significava o que tinha valor para eles e não simplesmente um cabeçalho, contas, faz a tabuada, escreve embaixo, etc. A valorizar muito o aprendizado. E para isso, eu acho que a faculdade faz muito pouco. Porque a tendência é você estudar psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, papapá, práticas, didática, fundamentos, né? Isso faz parte de todo um arcabouço do instituído que o professor tem que conhecer, mas que não é fundamental para que ele possa regular, autorregular as suas ações de ensinar e nem entender como os alunos estão ali vivendo aquela situação e tendo emancipação intelectual e autonomia para desenvolver as suas ideias. Então, como é que eu posso... Eu acho que as disciplinas do currículo de formação inicial, como também a formação continuada de professores, ela não caminha na direção do que nós precisamos para um ensino de qualidade e para uma escola para o mundo de hoje. Uma escola para o mundo de hoje é uma escola em que os indivíduos têm que saber procurar o que querem entender. Tem que encontrar pessoas no caminho às quais ele atribua expertise, conhecimento para poder orientá-los. Tem que ter essa liberdade de trânsito, né, de conhecimento com essa pessoa, para que ambos se enriqueçam com esse processo educativo. E é preciso entender que o processo educativo não se encerra com o diploma, e que não é o diploma que nos torna professores, engenheiros, médicos, etc., mas principalmente educadores, porque a impossibilidade dessa contrapartida nos faz profissionais diferenciados.